Olá gente, mais um vídeo para o canal aqui. Esse aqui é o terceiro vídeo do comparando as traduções de João Ferreira de Almeida. O vídeo 1 e 2 estão aqui na descrição deste vídeo, você pode conferir depois. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje estaremos comparando aqui Mateus capítulo 1, versículo 11 ao 15. E no vídeo 2 adicionamos o texto grego, como você pode ver no vídeo 2. Colocamos essa linha aqui onde aparece o texto recepto, né? E o texto eclético ali na frente em vermelho. E aí quer dizer que essas versões em verde, elas vêm desse texto em verde, o texto chamado texto recepto, que é o texto grego, e essas em vermelho, elas vêm desse texto chamado eclético, né? Se espera que ela venha de lá, e que é muito comum essas traduções em verde concordarem entre si, assim também como as vermelhas concordarem entre si, e as duas, as verdes e a verde e vermelha, entrarem em contradição aqui e ali, né? Então é o que a gente espera. Beleza, vamos lá. Então nós temos o texto grego aqui. E para esse vídeo, vídeo 3, adicionamos também o texto grego aqui embaixo do versículo correspondente. Ou seja, o texto grego do versículo 11. Aqui, tanto o texto o recepto, que está na coluna aqui embaixo, quanto mais na frente o texto eclético, tá? Para a gente comparar se tem alguma divergência que possa justificar a divergência nas traduções. Nós temos aqui o primeiro bloco: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, e essa informação se repete em todas as demais. Aqui, onde foi na deportação, no tempo do exílio, na época do exílio. Veja que as duas primeiras traduções, elas usam mesmo a palavra deportação, tá? As demais, elas vão variando um pouquinho, usando o tempo. As duas Almeidas concordando aqui, a ARA mais a NAA, né, que são correspondentes. A NAA é a atualização da Almeida atualizada, na verdade. E aqui nós temos elas concordando no termo, usando o tempo do exílio, enquanto que a Almeida século XXI coloca na época do exílio. Aqui nenhum tipo de alteração, a informação é passada. Onde foi? Aí ele vai dizer na deportação para a Babilônia, e as demais vão seguir na Babilônia, tá? E aqui nós temos o verbo gerar, né? Josias gerou a Jeconias, né? A primeira informação. Esse é o verbo genal. O verbo genal, ele é usado no sentido de gerar, né? De dar luz, se for usado para mulheres, assim, geralmente tem essa ideia de dar a luz. Mas nesse sentido, como é usado aqui em boa parte por homens, não tem essa noção, obviamente, de dar à luz, mas a ideia de se tornar pai, ou então a ideia de se tornar ascendente de alguém, ou seja, fulano realmente descende ou veio depois de Beltrano, né? Não necessariamente sempre quer se dizer que fulano nasceu exatamente de fulano, né, de Beltrano, mas que ele veio posteriormente e faz parte da mesma geração, né, da descendência. Beleza, feita essa observação aqui, vamos para o próximo versículo, o versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia, ou seja, a deportação, depois dessa deportação para a Babilônia, observe o para. As duas primeiras versões, traduções aqui, elas concordam no uso do para, é a deportação para a Babilônia, dá uma ideia de direção ali para lá, né? Às vezes até um movimento, se você pensar, foi para lá, não para ali. Mas aqui nas demais elas colocam no exílio na Babilônia, tá? E aqui nós temos uma pequena divergência, principalmente no português, na tradução em si, que uma diz que é na deportação para a Babilônia, outro que fala que é na Babilônia, tá? E aí você vê as outras informações que concordam entre si, nenhum tipo de alteração. E aí tem uns textos gregos também, você pode observar, quem consegue ler grego, né? No caso aqui, o metar deten etoikesian babilonos. No caso aqui, a expressão etoikesian, Sian, que seria, e aí junto com babilonos. E aí, se você quiser uma discussão mais avançada sobre isso, o Telion, por exemplo, ele fala que essa expressão, o genitivo aqui, não pode ser traduzido por para e nem em. Ele tem que ser traduzido com um sentido não se deve focar nesse ponto, porque a ideia do genitivo aqui é a ideia de dizer, especificar qual é o cativeiro que está na memória do escritor. É o cativeiro na Babilônia. Acabou, morreu. E não necessariamente ficar, né, no jogo aí se é na ou para, esse tipo de coisa.
né? Até se fala no genitivo com sentido local, que era usado no grego mais antigo, mas no Novo Testamento não chegou, com exceção de alguns textos de Lucas, tá? Beleza, então feita essa observação, para quem quer avançar um pouco no estudo, nós temos aqui o versículo 13, e Zorobabel gerou. Então aqui é apenas observar o padrão do três verbos, o verbo repetido, o verbo genal, que aqui está colocado como genese, o verbo é genese, no caso aqui, Zorobabel. Zorobabel, se você observar, depois eu comento isso aqui, mas se você observar nas versões, elas mantêm, nas traduções aqui, elas mantêm, a corrigida mantém o aparecimento de três verbos aqui, ou do verbo repetido aqui, repetido três vezes, que é o verbo gerou, fulano gerou Beltrano e assim vai. Então, nas outras versões, por exemplo, na atualizada, ele vai usar apenas o verbo uma única vez, o verbo gerar. Entretanto, no texto grego, nós temos o verbo repetido realmente três vezes. E aí a atualizada usou uma técnica aí que isso aí tem um nome no português, onde ela omitiu o verbo, mas o verbo está ali, dá o sentido que ela quer colocar, né, mas ela preferiu traduzir só apenas aparecendo um verbo, uma vez o verbo genese, o verbo gerar, ou gerou, né, aqui auristo, aqui a gente poderia ver no português uma ideia de passado, obviamente, né? E o auristo não tem essa preocupação de dar detalhes da ação ali, o que aconteceu. Não, ele apenas diz, completa ali, ou é completo, ou então um recorte apenas para mostrar aquele ponto. Fulano gerou, não importa quando, né? Não importa em quais circunstâncias, em quais os detalhes ali, mas fulano gerou. Essa é a informação que é necessária. Beleza? Aqui nós temos uma leve divergência entre o texto recepto e o texto eclético no que tange a acentuação de Zorobabel. Zorobabel no texto recepto, que é a primeira coluna aqui embaixo, o texto grego, está escrito Zorobabel. Zorobabel, caso aí. Enquanto que no texto eclético vai estar escrito Zorobabel. Caso aí vai estar escrito o Babel. Basicamente é isso. Nenhuma divergência aqui concernente a essa questão. Vamos passar aqui. Nós temos o versículo 14. No versículo 14 também poucas observações a fazer. Apenas o padrão do verbo aparecendo realmente como aparece no texto grego, aparecendo três vezes na maioria das versões. Atualizada, aqui a Almeida atualizada, mantendo o padrão de aparecendo apenas um verbo. E depois ela desenvolve aqui o padrão linguístico em português que vai transmitir essa imagem. Aqui que a gente olhando os textos, todas as demais, interessante aqui é uma coisa a observar, a atualizada, que agora ela tem a nova versão, a nova Almeida atualizada, ela volta para aquele padrão, discordando aqui, não usando mais esse padrão da atualizada aqui, da primeira coluna em vermelho, mas ela começa a usar aqui os três verbos aparecendo realmente como aparece nos três textos gregos. Aqui embaixo tem uns textos gregos, eu coloquei uma cor vermelha, onde aparece a repetição do verbo gerar. Então, em todos os textos aparece o verbo três vezes aqui nesse versículo, e aí a Almeida, a nova Almeida está realmente recuperando esse padrão aí, tá? Aqui nós temos uma leve divergência, Arhim, no Akim, né? E aqui nós temos, por exemplo, eu vou ler aqui o versículo todo, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Akim, e Akim gerou a Eliúde, no caso. E aqui no Akim, o Akim aparece no texto grego, no recepto, como Arheim, no caso aí, e o Arhei, e no texto eclético vai aparecer como Arhim, o que seria o correspondente do Akim. Então isso é importante, essa observação aqui, só desse detalhe, mas que no português eles mantêm o padrão de colocar o nome da pessoa sem nenhum tipo de alteração aqui, né? O nome Akim. Beleza? Vamos lá, no 15, fechar aqui. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matá gerou a Jacó. Aqui nós temos o texto grego também aparecendo o mesmo padrão, nenhum tipo de alteração de crítica textual que a gente poderia ver alguma divergência nos textos, todos eles aqui bem tranquilo. A Almeida atualizada mantendo o mesmo padrão de colocar apenas repetir apenas uma vez o texto, o verbo gerar, e a
a nova Almeida aqui corrigindo esse padrão, colocando realmente, fazendo aparecer os 3 verbos aqui, o verbo gerou, 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 assim como está no texto grego. Basicamente isso. Se você gostou aí da proposta aí, deixa um comentário aí. E até o próximo vídeo, onde a gente vai estar comentando os versículos do 16 ao 20. E aí, valeu então, até o próximo vídeo, fui.